o medo é uma proteção da sua mente. Como assim, Ogata? Ter medo, no que ele me protege? Ele te protege para te manter viva, para te manter vivo. Por quê? É impossível você viver sem medo. O medo sempre estará com você. O medo é uma emoção de proteção. Então, todos os medos que nós estamos trabalhando aqui, eles protegem você, e agora presta atenção aqui, de uma interpretação que existe na sua mente relacionada ao que a sua mente acredita que é um perigo, que você possa morrer. Faz sentido isso para você? E tem um medo, que é um medo que todos nós temos. Você pode falar o seguinte: não, Ogata, eu não tenho esse medo. Você está blefando. Para não dizer que você está mentindo, mas você está blefando. Por quê? Porque todos nós temos. Você pode ter num grau menor, você pode ter esse medo muito mais controlado, mas seja eu, seja você, todos nós temos o medo do julgamento. O medo do julgamento. Faz sentido isso para você? A gente tem medo de ser julgado. É um medo natural que todos nós temos. Mas, como eu disse, algumas pessoas que já têm blindagem emocional, elas têm esse controle maior sobre o medo do julgamento. E o que é o medo do julgamento? O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Será que o que eu estou fazendo vai desagradar alguém? E isso acontece porque nós somos seres sociáveis. Nós somos seres sociáveis. Nós só chegamos até aqui, dentro da evolução da espécie, por essa sociabilidade. Somos seres sociáveis e por isso todos nós cuidamos da nossa reputação. Nós queremos ser bem vistos, bem quistos, que ser estimado, ser amado é uma das camadas da pirâmide de Maslow, a pirâmide de necessidades. Nós estamos sempre procurando a aceitação dos outros. Nós buscamos sempre a aceitação dos outros, porque nós queremos pertencer. Pertencimento é algo que nós precisamos, porque estar em grupo é seguro. Essa foi uma lição que a gente aprendeu com a evolução. Quando eu estava sozinho, quando eu estava sozinha com o predador, o que acontecia? O predador acabava comigo. Mas quando eu comecei a entender que quando eu andava em grupo, quando eu andava em bando, eu conseguia sobreviver. Então, essa lição ficou com a gente. Pertencer é muito importante. Então, a gente busca a aceitação o tempo todo nos grupos que nós estamos, seja na família, seja no grupo de amigos, o tempo todo nós buscamos a aceitação. Faz sentido isso para você? Só que essa busca por aceitação, presta atenção agora, a busca por aceitação acaba se tornando um grande peso na sua vida. Ser aceita se torna um grande peso na sua vida, porque se torna um grande fardo muitas vezes. Você acaba muito mais preocupado em ser aceita no grupo do que, por exemplo, se escutar, seguir a sua intuição. E você às vezes se arrepende. Já aconteceu isso com você? Você tinha uma intuição para fazer alguma coisa, para escolher algo, e aí a tua intuição dizia para você ir naquela direção. Mas aí você ouviu o grupo, seja a família, as pessoas próximas, e as pessoas falavam o seguinte: não, vai por esse caminho aqui. E aí você ficou insegura para contrariar o grupo. E aí você falou o seguinte: tá bom, eu vou nessa direção. Só que a resposta estava do outro lado, dentro da tua intuição. Alguém já sentiu isso? Coloca aqui para mim se alguém já viveu essa situação de um arrependimento, de não ter se escutado, de não ter seguido a sua própria intuição e ter apenas aceitado a opinião do grupo. Coloca aqui para mim. Só que quando você se preocupa
muito com a opinião dos outros, com essa aceitação dos outros, você começa, presta atenção aqui, você começa a se apagar. Você começa um processo de apagamento da sua personalidade. Porque você vai aceitando a opinião dos outros, você vai aceitando o que os outros dizem, você vai aceitando as direções que as pessoas vão dando para a sua vida. E aqui, eu quero que você seja muito sincera na pergunta, na resposta que eu vou colocar aqui, seja muito sincera com a resposta da pergunta que eu vou colocar aqui para você. O quanto hoje a opinião dos outros tem influenciado a sua vida? Para pensar, é muito importante que você reflita a respeito. O quanto a opinião dos outros influencia hoje a sua vida? Qual é o peso que a opinião dos outros tem na sua vida? Seja sincera, é importantíssimo. É importantíssimo isso. Para que você comece a identificar pontos onde você vai ter que o quê? Você vai ter que talvez mudar o comportamento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim, se você puder, claro, se você se sentir à vontade, o quanto a opinião dos outros hoje tem influenciado a sua vida. O Thiago, depois da blindagem, muito pouco ou quase nada. Beleza, hoje você tem blindagem emocional, né, Thiago? Então isso te dá o quê? A capacidade de entender que existem opiniões que são importantes e existem muitas delas que não te servem para nada. Muito bom. Com a blindagem emocional, eu consigo o quê? Ter um maior controle dessas opiniões. Mas pessoas sem blindagem emocional, elas são mais suscetíveis, sim, a essas opiniões. Porque essa influência pode estar te levando para uma direção que não é boa para você. Pode estar te levando para uma direção que está totalmente incongruente com quem você quer ser. E aqui é importante você colocar uma lente da verdade nisso. As pessoas são influenciáveis e isso se torna uma grande prisão. Eu me tornar alguém sem opinião. É por isso que eu falo, você vai se apagando, você vai apagando a sua personalidade. Tudo bem? E aqui você precisa entender, até para você não se culpar agora, eu não quero que você se culpe, eu não quero que você saia da live aqui se culpando, então presta atenção no que eu vou te falar. A gente foi adestrado, desde o momento que nós nascemos, a seguir a opinião dos outros. Esse é um adestramento, esse é um condicionamento que as pessoas têm. Porque lá na infância era necessário. Você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo, errado, bom ou ruim. Ou seja, a opinião de uma outra pessoa podia salvar a sua vida. A opinião da mamãe, a opinião do papai garantia a sua sobrevivência. Ou seja, esse condicionamento de ouvir e de seguir a opinião dos outros está dentro de nós. Só que aqui existe uma grande verdade que eu quero que você entenda. A opinião dos outros, para muita gente, se tornou uma grande muleta. Se tornou uma grande muleta. É como se você não conseguisse mais viver sem ela. A opinião de outras pessoas acaba se tornando uma grande muleta. Por quê? Porque você se escora nela para viver. Porque é muito mais fácil você seguir a opinião dos outros, o que os outros estão dizendo, porque você assim não gasta energia, você não se arrisca, porque você tem medo de julgamento, então você acaba não se arriscando. Então seguir a opinião dos outros é extremamente confortável, é uma grande muleta. Faz sentido isso para você? A opinião dos outros, ela está tão dentro da nossa vida e a gente aceita isso com muita naturalidade, só que ela se tornou uma grande muleta. Por quê? Porque você não se arrisca, você não gasta energia. E aí você vai escutando os outros e você vai moldando o teu comportamento. E aqui, talvez a principal consequência, você se torna uma coadjuvante da vida. Você perde todo o seu protagonismo.
Você se torna alguém que só diz sim para os outros. E você começa a falar não para quem? Para si mesmo, para suas opiniões, para o que você pensa, para o que é importante para você, porque você é uma coadjuvante. Você é coadjuvante de alguém que fala o seguinte: vira para a direita, vira para a esquerda, faz isso, faça aquilo, isso que você está fazendo está errado. Ou seja, você se torna uma coadjuvante que aceita tudo, que não questiona mais, que tem pavor de dar a sua própria opinião. Quantas pessoas não vivem dentro de uma mesma casa com outra pessoa, morrendo de medo de dar a sua opinião, morrendo de medo de dar o seu ponto de vista, de falar alguma coisa que acredita, porque você se acostumou a ser uma coadjuvante. Você usa a opinião dos outros como uma grande muleta. E você vai sendo moldado por essas opiniões. Você começa a acreditar que essas opiniões dos outros definem quem você é. E aí tem uma hora que você acredita. Ah, você não é tão competente, você não é tão capaz. E você acredita. Você acredita. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido, se fichas começam a cair, se você começa talvez a identificar isso dentro de você. Essa reflexão ela é necessária para você mudar a sua vida. É essa reflexão e ainda mais aprofundada que a gente vai trabalhar dentro da blindagem emocional, para que você possa ter forças e coragem para começar a agir e mudar a sua vida. Porque enquanto você tiver essa muleta para te apoiar, você não vai fazer absolutamente nada, porque para sua mente de sobrevivência, esse é o mundo perfeito. Um mundo onde você não se arrisca, você não gasta energia e você é direcionada, vai para a direita, vai para a esquerda, essa roupa que você veste, come isso. Para tua mente de sobrevivência é a melhor coisa, você não está gastando energia e não corre risco de vida. Tudo bem? Faz sentido? A Cristina Nakato, o pior era sofrer imaginando o que os outros poderiam estar pensando sobre mim. Mas isso já ficou no passado graças à blindagem. Legal, Cristina. E é isso que a gente trabalha muito na blindagem emocional. Essa sua força interior, a sua confiança, para que você possa, sim, falar sem culpa, sem medo. Não, isso não é bom para mim. Não, essa é a minha opinião. Eu vou sustentar a minha opinião. Você viver baseada apenas na opinião dos outros é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. A Daniela, pior é quando você dá a opinião e o outro ignora. Pois é. Mas sabe o que é pior ainda, Daniela? Você aceitar essa situação. Você dá a opinião, o outro ignora e você aceitar a opinião. É aceitar essa situação. Por isso que a gente precisa voltar a se indignar com a nossa vida. A gente precisa voltar a questionar o que está acontecendo com a gente. Não é normal, a gente não pode normalizar a infelicidade. A gente não pode normalizar a tristeza, a gente não pode normalizar uma vida medíocre. A gente não pode fazer isso. Tudo bem? Quando você vive uma vida baseada na opinião dos outros, é uma vida que é muito difícil de ser levada. É muito difícil de ser levada. Por um lado, como eu disse, você tem ali o benefício de você não gastar energia, de você não se arriscar, tudo que a sua mente de sobrevivência quer. Mas, por um outro lado, é uma vida muito difícil. E aqui eu te pergunto, você acha que isso é vida? Uma vida baseada na opinião dos outros? Uma vida que você depende da opinião dos outros para viver a sua? Você depende da aprovação dos outros para viver? Você acha que isso é vida? Coloca aqui para mim, isso é vida? Sim ou não? Isso é vida? Sim ou não? É uma vida muito difícil que você vai precisar encontrar maneiras para sobreviver a essa dor, porque isso é uma dor.
E aí a tua mente vai te jogar normalmente para um prazer de curto prazo, um prazer que você já conhece. É a bebida alcoólica, é a compulsão por comida, por doces, é a compulsão por compras, por drogas. Porque a tua mente precisa te tirar da dor de qualquer maneira. Reflita sobre isso. Isso não é vida, uma vida moldada na opinião dos outros. Uma vida onde você tem medo de dar a sua opinião, de falar o que você sente. E tudo isso acontece porque esse medo de rejeição, esse medo de não estar no grupo, criou em você um outro medo. O medo de não ser bom o suficiente. O que vai te deixando ainda mais insegura. Porque a tua opinião talvez não tenha o mesmo peso do que a opinião do outro. A sua ideia talvez seja menor que a ideia do outro. Então você não faz. Você acaba sempre se achando pior do que os outros. Você se coloca como uma pessoa pior do que qualquer outra pessoa ou em qualquer outra situação. Você vai se depreciando. E você vai se habituando a se machucar com as palavras. Você vai se acostumando, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você vai se acostumando a olhar para si com pena, com dó, como uma pessoa inferior. Tudo isso vai abalando, claro, a sua autoestima. E aqui uma coisa importante. Lembra que eu falo sempre, sem ação não há transformação. Mas para eu agir, eu preciso o quê? Confiar em mim. Sem confiança, não tem ação. Mas, para ter confiança, eu preciso ter a minha autoestima em alta. Eu preciso gostar de mim. Porque se eu não gosto de mim, eu confio em mim? Claro que não. Eu só confio em mim se eu gosto de mim. Se eu olho para a imagem do espelho e eu falo assim, eu gosto de você. Eu gosto de você. Não importa o que já aconteceu, os erros que você teve, mas eu gosto de você. Autoestima é a base para a confiança. E a confiança gera ação que faz você transformar, faz você entrar em ação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Sem autoestima, você não consegue confiar em si e sem essa confiança, você não age. Mas aqui, agora vamos pensar o seguinte. Eu vou colocar uma pergunta aqui, eu quero que você faça uma viagem aí na sua mente. Quando que você aprendeu a não ser bom ou boa o suficiente? Quando que foi? Será que você sabe? Será que você lembra? Quando que foi que você aprendeu a não ser boa, ser bom o suficiente? Por quê? Porque você não nasceu com esse sentimento de não ser bom o suficiente. Você nem sabia o que era isso. Só que você aprendeu em algum momento da sua vida. Faz sentido isso para você? Quando que você aprendeu a não ser boa o suficiente? Quando que você aprendeu a ter esse sentimento de não ser boa, de não ser bom o suficiente? Você aprendeu. E aqui, vou reforçar algo que eu já contei aqui para você. Como que nós aprendemos? Nós aprendemos de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? Escreve aqui para mim. Repetição ou impacto emocional. É assim que você aprende. E foi com uma dessas duas maneiras que você aprendeu a ter esse sentimento de não ser boa o suficiente. E como você não se sente boa o suficiente, você não confia em si. E você acaba se entregando. Você acaba se conformando dentro de uma vida medíocre. Dentro de uma vida que muitas vezes você sabe que está doendo, mas você está sem forças para reagir. Você está sem a coragem de começar o processo. E aqui, você precisa entender que enquanto você não vai na causa desses medos, todos que nós estamos falando, agora hoje a gente está falando aqui do medo de não ser bom o suficiente. Mas todos os medos que nós passamos aqui, até aqui nessa semana, ainda tem mais 2 que a gente vai falar amanhã,
Se você não for a causa, nada vai acontecer, nada vai mudar. Você vai continuar com essa interpretação. E aí lembra de algo que eu já falei, a chave das respostas que você vem buscando na sua vida, a chave está onde? Está nas interpretações. Está nas interpretações. Então, se você não muda as interpretações, o que acontece? Você continua agindo da mesma maneira, com o mesmo comportamento. Faz sentido isso para você? E eu vou te contar uma história agora. Presta muita atenção para você entender ainda mais como esse sentimento de não ser boa o suficiente gera muitos obstáculos, muitos problemas na vida das pessoas. A história que eu vou te contar aqui é de uma cliente que eu tive há algum tempo atrás, que eu atendi na hipnoterapia. E eu vou dar o título aqui, eu tô numa fase de títulos Nelson Rodriguianos, né? A lá Nelson Rodrigues. Eu vou dar o título aqui de A Esposa que Aceitava Migalhas. A Esposa que Aceitava Migalhas. Essa mulher chegou aqui, ela tem por volta de 55 anos, e ela chegou, né, com um problema, né? Todo mundo que chega aqui vem com um problema, claro. E o problema que ela dizia que ela tinha era o quê? Depressão, uma depressão de anos, e super medicada. Ela era casada, infeliz nesse casamento, né? O marido traía ela, abusava, e por muito tempo ela já cultivava pensamentos suicidas. Por muito tempo ela já estava cultivando esses pensamentos e vivendo nessa depressão há mais de 20 anos, numa depressão bem pesada. E aí, claro, a gente vai investigar a história. Para quem já passou, né, no processo comigo, sabe que eu converso muito, né? Conversas às vezes longas. Por quê? Porque eu pergunto, porque eu preciso saber, eu preciso identificar padrões e tal. E eu fico lá perguntando. Aí você vai entender a história dessa pessoa. E aí, por isso que a gente precisa entender que fazer as pazes com a sua história é fundamental para você se libertar, para você poder fazer coisas diferentes na sua vida. Ela nasceu meio que no susto. Os pais já tinham 4 filhos e ela meio que foi o chamado temporão, né? Acho que é temporão que fala, né? Raspo de aí vulgarmente, né? Raspo de tacho, enfim. Foi meio no susto. E a mãe não queria. A mãe não queria de jeito nenhum. A mãe rejeitou, né, essa criança durante toda a gestação, mas levou até o nascimento aí dessa minha cliente. E quando ela nasce, ela já vive uma diferenciação desse amor da mãe. E aí lembra, para quem estava na manhã aqui, hoje de manhã, quando eu falei da pirâmide de Maslow, existem necessidades fisiológicas que precisam ser supridas para que você possa pensar na próxima camada da pirâmide. E necessidades de cuidado, de amor, de afeto. E essa minha cliente não recebeu nada disso. Praticamente não foi amamentada, praticamente não foi cuidada. Outras pessoas cuidavam dela porque a mãe trabalhava, então ela simplesmente não teve esse cuidado. E além dessa situação, né, havia realmente um desprezo de toda a família, das irmãs, dos irmãos, das irmãs, do pai com ela. Havia uma diferenciação. E ela era rotulada muito. Por ela ser a caçula, era a mais fraca, a boba, a desajeitada, a burra, a inútil. Inclusive essa palavra inútil era uma palavra que todo mundo meio que falava para ela. E isso vai se tornando um aprendizado. Ela está ouvindo aquilo todo dia, está vivendo aquilo todo dia, o quê? Repetição.
repetição, repetição. Aí ela foi para a escola. E na escola ela teve muitos problemas na escola. Primeiro, com o ensino, né? Ela ia mal nas provas, ela tirava notas baixas e ela acabou sendo rotulada dentro da escola de burra, de inútil, repetiu de ano algumas vezes. Além disso, ela sofria bullying, exatamente por conta desses resultados, né? Ela era motivo de chacota. Isso vai criando nela o quê? Um sentimento de incapacidade, um sentimento que eu não sou boa em nada, tudo que eu faço é errado, tudo que eu faço é ruim, eu não sou boa. Ela depois até tentou entrar na faculdade, mas não conseguiu, aí ela desistiu e ela casou com o primeiro homem que ela namorou, que ela teve relação, que era inclusive esse marido. E desde o início do casamento, um marido extremamente autoritário. O marido que não deixava ela fazer nada, né? Ela dar opinião. O marido, inclusive, comprava as roupas dela, escolhia o que ela ia fazer, o que ela não ia fazer. Ou seja, aqui a gente já vê um sintoma muito grande da causa, que é o quê? Aquela rejeição que ela sofre da mãe, lá no início. Eu preciso pertencer. E aí a minha mente, ela cria o quê? Ela cria estratégias para que eu sobreviva. Então, essa minha cliente, desde então, ela criou um personagem para o quê? Aceitar a dependência. Para que ela sempre se calasse e ouvisse o que os outros diziam, inclusive as coisas ruins para ela. Tá fazendo sentido isso para você? A história ainda não terminou. E isso no casamento foi o quê? Se intensificando. O marido traía, o marido abusava, o marido chamava ela de inútil, de burra, que ela não prestava, que ela não servia para nada. E aí, assim, é natural que a vida dela fosse uma vida muito infeliz, que a vida dela fosse uma vida muito pesada, uma vida triste. E essa tristeza, claro, ela levou a um processo depressivo. E aquilo se tornou um ciclo. Eu estou depressiva, eu não consigo fazer nada porque eu estou medicada, sem fazer nada eu me sinto mais inútil eu entro mais em depressão, ou seja, eu fico num ciclo. E ela sempre se achando incapaz, não sendo boa o suficiente. Percebe que esse sentimento ele foi sendo construído, ou seja, ela aprendeu em algum momento, e o momento foi, e aí, inclusive na terapia a gente foi exatamente nesse momento, para mudar essa interpretação, para ela entender os contextos, para que ela pudesse, a partir dali, se livrar dessa emoção negativa. E olha que incrível. Ela sempre submissa ao marido, ela sempre, né, ouvindo a opinião dele, com medo, porque ele, pelo menos, dava o quê? Dava o pertencimento a ela. Então, mesmo na pior situação, ela o quê? Ela aceitou aquela relação. Por isso que ela se acostumou com as migalhas. Porque para ela o maior medo era o quê? Ser rejeitada, não pertencer. Então, é o famoso assim, tá ruim com ele, mas é melhor com ele do que sem ele. É melhor ficar com ele desse jeito. E olha que incrível que aconteceu, né? Ela passou pelo processo comigo, um processo completo, e ela, há mais ou menos uns 8 meses, ela conseguiu, Márcia, ela teve filhos, ela conseguiu pedir o divórcio. E aí ela foi morar com uma prima, numa cidade do interior, lá do estado dela, foi morar no interior, e acho que estava já conseguiu um emprego, enfim, mas estava conseguindo se sustentar, mas ela teve forças para pedir a separação, para sair daquela situação.
Tudo bem? Faz sentido isso para você? Percebe que esse sentimento te paralisa. E se você não trata isso, se você não consegue entender a sua história, se você não consegue fazer as suas pazes com a sua história, se você não consegue ter o controle das suas emoções através da blindagem emocional, ela jamais ia ter forças para pedir esse divórcio. Ela jamais ia conseguir ter coragem de pedir esse divórcio. Ela provavelmente continuaria lá, nesse processo depressivo, porque aquela situação, ela era extremamente tóxica para ela. E eu lembro de falar isso para ela quando eu atendi. Eu falei, não é apenas a hipnoterapia, né? A gente trabalhou muita coisa aqui, mas você agora tem recursos para quê? Para que você possa tomar outras decisões, inclusive sobre o seu ambiente. E eu perguntei para ela, você concorda que o teu ambiente não é saudável para você? Ela falou, eu sei. E aí ela tomou essa atitude. Então, para você que hoje está sem forças, talvez você olhe para o lado e fale, eu não consigo sair desse labirinto. Para você que talvez esteja perdida, você precisa estar na blindagem emocional, porque a blindagem emocional é o que vai te dar o quê? Essa força, vai recuperar a sua capacidade de sonhar, a capacidade de você realmente ter a vida que você quer, ou sair imediatamente de uma vida que está te machucando. Ninguém nasce com esse sentimento de não ser bom o suficiente. Isso é aprendido, isso é construído através desses aprendizados. Isso é reforçado de várias maneiras. Por exemplo, se eu pegar só o recorte da escola, para muita gente, que para mim foi assim, a escola para mim foi um reforço de um sentimento que eu não era bom o suficiente. Por quê? Porque eu queria ser amado pela minha mãe, pelo meu pai. Só que as minhas notas não aconteciam do jeito que eu queria. E aí, em contrapartida, eu tinha a minha irmã, que é mais nova do que eu, que era um fenômeno na escola. Um fenômeno na escola. Acho que a minha irmã nunca tirou uma nota vermelha. Era um fenômeno. E aquilo, claro, os meus amigos também iam bem, e aí chegou um momento que eu repeti de ano, porque ficou muito pesado para mim. Muito pesado para mim. E quando eu repito de ano, o que acontece? Reforça o sentimento de não ser bom o suficiente, de ser incapaz. E eu levei isso por muito tempo na minha vida. Muito tempo na minha vida. Eu fui resolver isso através de terapia, através da hipnoterapia. Foi aí que eu resolvi essas questões. E hoje, você pode falar o seguinte para mim, olha, ô gata, eu quero que você faça isso. E se para mim fizer sentido, eu posso não saber agora o que tem que ser feito. Mas hoje eu não me escondo mais como um coadjuvante. Eu falo, beleza, eu vou aprender, não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou aprender. Hoje eu não me sinto incapaz de estar aqui com você, de atender qualquer pessoa, de conversar. Eu não me sinto incapaz. O problema é que esse sentimento de não se achar bom o suficiente vai tornando a tua vida sem alegria. Uma vida triste. Uma vida que parece que ela parou no tempo. Que você continua vivendo, ou melhor, sobrevivendo apenas. Isso não é vida e eu não quero que você mais se conforme com isso. Você não pode mais se conformar com isso. Você precisa dar um basta nisso. E você já começou fazendo isso estando aqui nas lives da blindagem. Agora você precisa criar evidências, entrando em ação. Não admita mais uma vida sem alegria. Não admita mais uma vida que só te machuca. Isso não é vida. Isso não é vida. Eu quero que você saia daqui indignada com a vida que você está levando hoje.